Hoje o tema da nossa palestra é como se proteger da influência dos maus espíritos. Vou iniciar com a questão 459, aqui do Livro dos Espíritos. A pergunta feita é: os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? E a resposta é: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então nós vivemos em constante convivência com o plano espiritual. A gente já sabe que tem aqui o plano físico, material, e tem também o plano espiritual. Então nós vivemos em constante convivência. Nós estamos cercados de presenças invisíveis que influenciam nossa mente, nossas emoções e ações. Por isso que compreender essa realidade é tão importante. A gente conseguir entender essa parceria ou essa proximidade com o plano espiritual é muito importante. Por quê? Muitas vezes aquele pensamento que vem na nossa cabeça não é nosso. Às vezes, principalmente nos momentos de raiva, de mágoa, de ódio, nos momentos que o nosso sentimento está à flor da pele, que as emoções estão à flor da pele, muitas vezes aquele pensamento que vem não é nosso. E muitas vezes aquele pensamento que vem de coisas boas, ou que vem, tenha calma, tenha paciência, não decida agora, espera um pouco, muitas vezes também não é nosso. Por quê? Nós tem aquela analogia, né, do anjinho do bem e o anjinho do mal, né, o diabinho que fica ali. Qual que a gente vai escutar? A gente já vem de criança já vendo essa analogia. E de certa forma, é isso. Tem os nossos mentores, nossos anjos de guarda, que conversam com a gente, mas também tem aqueles irmãos que não estão esqueci a palavra, que não estão tão avançados, ou enfim, evoluídos, que não estão tão evoluídos, que também vêm. Então tem momentos que tem irmãozinhos que estão lá na tristeza, na raiva, na mágoa, no ódio, que querem levar a gente para lá. E aí, como eu faço para me proteger? Esse é o tema da palestra. A lei da sintonia. Sintonizamos com o que emitimos. Na questão 934... Cadê? Tem uma frase que fala, é bem longo, mas eu vou resumir em uma frase aqui. Os espíritos simpáticos são aqueles que se assemelham. Os espíritos simpáticos são aqueles que se assemelham. Os bons vão para os bons e os maus vão para os maus. Então, o que está querendo dizer aqui? A atração espiritual, ela é regida pela afinidade vibracional. Pensamentos, sentimentos e atitudes determinam com quais espíritos sintonizamos. Não existe influência sem abertura da nossa parte. Olha só que importante. Sintonizamos o que emitimos. Nada chega até nós sem abertura da nossa parte. Ah, mas então, Tari, aquele obsessor que está lá querendo me destruir, quer dizer que eu abri e dei permissão para ele? Sim. Em que momento? No momento que a gente sintonizou vibracionalmente. Como assim? No momento que a gente está na raiva, na mágoa, a gente emana uma vibração. Tudo no universo é energia. Como tudo é energia, tudo vibra. Assim como as estações de uma rádio. Eu só vou conseguir ouvir a 105 se eu sintonizar a rádio na 105. Se eu colocar na 95, eu vou conseguir escutar a 105? Não. Por quê? Está em vibrações, em faixas vibracionais diferentes. Se eu estiver vibrando amor,
alegria, felicidade. Eu vou sintonizar com tristeza, raiva e mágoa? Não. É como se não existisse, não tem encontro, não tem como se encontrar. Então, se eu estou com uma vibração elevada aqui em cima, aqueles espíritos que estão na vibração baixa, eles não vão conseguir ter conexão ou sintonizar com a gente. Agora, se eu estou vibrando baixo, na mesma linha vibracional daqueles espíritos, daqueles irmãozinhos que estão ignorantes ou que ainda estão na escuridão, eu estou dando permissão, porque eu estou na mesma linha vibracional. Não quer dizer que mentalmente eu diga assim, vocês podem acessar a minha vida, vocês podem influenciar a minha vida. Não, mas no momento que eu entro na mesma faixa vibracional deles, eu estou dando permissão, porque eles estão podendo me encontrar, certo? Então, ali Kardec pergunta, né? E a resposta vem: os espíritos simpáticos são aqueles que se assemelham. O que é os espíritos simpáticos? Não é de simpatia, é aqueles que têm, aqueles que se encontram, têm a mesma faixa, que simpatizam. Os espíritos simpáticos são aqueles que se assemelham. Ah, então quer dizer que eu sou ruim? Se eu estou atraindo um espírito... eu não gosto de chamar inferior, porque não são inferiores, né? Mas ignorantes. Então, se eu estou atraindo irmãozinhos ignorantes, quer dizer que eu também estou na ignorância? Não quer dizer. Não quer dizer que somos maus que vamos atrair os maus. Mas se a gente está na mesma faixa de vibração, a gente acaba se tornando semelhante. Por quê? A mágoa, a tristeza, a raiva, a culpa, tá tudo na mesma faixa do que o que eles estão. E nós estamos no mesmo planeta, em dimensões diferentes, em planos diferentes, mas nós estamos no mesmo lugar. Então aqui entre nós tem diversos irmãozinhos, só que a gente não está vendo. Por quê? Porque estão em faixas vibracionais diferentes, então a gente não enxerga. Só que no momento que a gente sintoniza a vibração, a gente consegue sentir a presença, ou muitas vezes eles conseguem nos perceber. Aí fica o porquê que às vezes acontece aquelas coisas ruins, ou que eles conseguem influenciar. Que vem a resposta, porque estamos na mesma faixa vibracional. Então, quando a gente está na mesma sintonia que esses irmãos, e de repente lá em outra vida, nós já estudamos sobre isso, então por isso que eu vou trazer bem pincelado, tá? Se lá em outra vida nós tivemos desafetos, de repente aqueles irmãozinhos de outras existências ficaram com raiva, ficaram com ódio. Quem já viu, quem já assistiu os filmes espíritas consegue entender um pouquinho do que eu estou falando. Eles ficam magoados. De repente, lá em alguma encarnação a gente não foi tão bom. E de repente fizemos coisas ruins para alguém. E aquele alguém ficou com ódio. Então, às vezes passa anos, décadas, séculos, que eles ficam com esse ódio, com essa raiva, com sede de vingança, lá na ignorância. Então, a gente teve a oportunidade, tivemos a bênção de reencarnar aqui. Tivemos essa oportunidade, encarnamos. Só que aquele ser, pela ignorância que ele está, ele não conseguiu encarnar ainda. Então, o que acontece? Ele vem e fica perto. Para quê? Para tentar destruir. São os seres que vêm nos prejudicar, ou vêm tentar destruir. Por quê? Porque está com mágoa, está com raiva. Por mais que às vezes a gente não lembre nessa encarnação o que a gente fez nas outras, né? Porque a gente não lembra, né? Pelo véu do esquecimento. Só que aquele irmão que está lá no outro plano, ele sabe, ele lembra. E aí ele fica aqui incomodando. E aí como é que eu vou me proteger? Se eu tiver na mesma vibração, se eu tiver com aquele sentimento ruim, na raiva, na mágoa, eu vou estar dando permissão para ele atingir. E por mais que às vezes ele não tenha entendimento de que ele está só se prejudicando, porque sim, tudo que a gente faz a gente paga, tudo que se planta se colhe. E isso serve para nós e isso serve para qualquer plano. Então, se a gente está plantando aqui, enquanto seres encarnados, lá no plano espiritual também. Só que esses espíritos ignorantes,
eles às vezes não têm essa clareza, ou estão tão cegos pelo ódio, que eles não conseguem raciocinar ou entender, ou ter o entendimento de que enquanto eles estiverem nessa vibração de prejudicar alguém, eles também estão sendo prejudicados. E assim é para nós aqui. Enquanto a gente está com aquela mágoa, seja lá do passado, 20 anos atrás, quantas pessoas carregam mágoas às vezes a vida inteira? Enquanto a gente está com aquela mágoa, com aquela raiva, com aquele rancor, com aquela vontade assim de tomara que se ferre, tomara que... para poder, sentir aquele sabor da vingança, ou assim de, viu? Fez eu passar por isso, agora bem feito. Sabe, quando a gente se satisfaz com a tristeza, ou com o sofrimento, ou com a desgraça alheia, a gente também está plantando. E vai vir para quem? Para nós. Tudo que a gente emana, volta. Tudo que a gente vibra, volta. De alguma forma. Então, tanto no plano espiritual, quanto no plano físico, é da mesma forma. E esses irmãos, eles se agradam das coisas ruins que acontecem conosco. Outro exemplo, muitas vezes pode não ser obsessor, mas pode ser, por exemplo, espíritos... Eu vou pegar o carregador, está acabando a bateria. Espíritos que tenham afinidade com algum vício. Quem nunca escutou, que aquele irmão que às vezes morreu com vício do álcool, da droga, enfim, seja qual o vício for, ele cola ou se aproxima daqueles que têm o vício na terra. Quantos já escutaram assim, nossa, aquele lá está protegido, Vive cambaleando, mas nunca acontece nada. Por quê? Legal. Obrigada. Porque eles conseguem se alimentar dessa energia. No momento que um alcoólatra está ali consumindo álcool, aquele espírito que está ali próximo, ou aqueles, que muitas vezes não é um, são vários, então aqueles espíritos que estão próximos, eles conseguem captar essa energia, essa sensação, a sensação do álcool. Então, assim serve para bebida, para as drogas, para raiva, no filme Nosso Lar 2, acho que foi, ele mostrou, ou não, acho que foi uma história, não sei aonde eu escutei, mas eu escutei essa história, não sei se não foi você que contou, que os espíritos ficavam perto a hora que a mulher ia tomar banho, para aproveitar a energia, porque ela ia para o banho e sentia prazer no banho. E os espíritos que queriam aquela energia, eles ficavam próximos. Quando ela ia para o banho, um já gritava para os outros. É a hora de atacar, É a hora de vir. E daí se aproximavam dela ali. Então ela tinha um certo vício todos os dias na hora do banho. E aproximava. Por quê? Porque eles se alimentam daquela energia. E a gente muitas vezes não sabe. Mas está ali, está próximo. Então, nem sempre é um obsessor que está querendo nos prejudicar diretamente, mas ele está se aproveitando da energia. A raiva também é uma vibração. E aqueles espíritos raivosos também consomem essa energia, também se beneficiam de alguma forma quando nós estamos nesse estado. E fora que tira a gente do equilíbrio, então é onde quanto mais tira a gente do equilíbrio, mais eles conseguem se alimentar dessa energia que nós estamos emitindo. E aí a gente se sente cada vez mais sufocados, carregados, drenados, porque estamos doando energia, ou ofertando energia, trocando energia com esses espíritos obsessores. Posso te ajudar um pouquinho? Por favor. Só um comentário. Aconteceu um episódio ontem comigo e com o Miguel. Aí, então assim, quando você está num ambiente, você nunca
teve. E do nada você está bem, do nada você muda. Tuas atitudes, tua personalidade muda. E mesmo você querendo sair, até eu falei para a Unicef assim, digo, não tô legal. Daí a Unicef assim, eu também não tô. Daí a gente ficou conversando assim, de repente eu fiquei mudo e ela ficou quieta. E de repente ela olhou para mim do nada, por que tu tá reinando comigo? Assim. Aí a gente ficou quieto assim, se olhando assim, eu baixei o vidro do carro, né? A gente estava vendo que tá assim, e daí a gente veio respirando, né? E então assim, quando a gente chegou em casa, no portão de casa, não estava bem de novo. Então assim, às vezes, mesmo com todo o conhecimento que nós temos, com todas as proteções que a gente faz, pedindo de licença onde você vai, com quem você conversa, às vezes você alimenta, você se aproxima tão perto deles naquela situação, dependendo de um comentário que eu acho que fui eu que fiz o comentário, no momento que eu fiz, aonde que a gente estava saindo, aquele comentário ele forçou uma energia, né? Surgiu e acabou nós dois. Então, assim, daí hoje nós não conversamos mais, né? A gente, tipo assim, o que aconteceu, aconteceu. Fica lá. Fica lá. Mas, assim, hoje, como estava só eu e ela em casa, as crianças não estavam, né? Estava só eu e ela, então, assim, a gente entrou no conselho conversando que aquilo que aconteceu ontem foi uma abertura, né? Uma abertura de uma situação, um comentário. Então, assim, por que eles falam assim para nós, orar e vigiar? A todo tempo. Cuida do teu pensamento. Né? Porque, às vezes, um pensamento, uma fala, posso dizer, uma fala maldita, né? Uma fala mal programada, que te gera uma sensação negativa, ela muda todo o teu, né? A tua vibração. A tua vibração. E muitas vezes assim, a gente vê pessoas que saem eufóricas de casa para ir numa festa e chegam lá na festa sentada com a cara de bombeiro. Mas assim, e daí por quê? Ela chegou e pegou uma vibração que não era. E aquela vibração para ela. E a importância das palavras, né? Às vezes a gente não presta atenção no que fala, mas as palavras, elas também carregam vibração. As palavras, uma palavra que você fala pode emitir uma vibração, como ele falou. Foi uma frase mal falada, ou enfim, que emanou uma vibração, já sintonizou. Por isso que a gente tem, como diz Dudu, orar e vigiar o tempo inteiro. E às vezes, esses irmãos, se eles não conseguem atingir a nós, eles fazem o quê? Vão nos nossos. Eles vão trabalhando aonde pode nos afetar. Quem é pai e mãe vai trabalhar lá nos filhos. Vai agir nos filhos para desequilibrar, de repente, aquele adulto ou aquela pessoa. Quem mora em casa com o pai e com a mãe, às vezes aquele espírito, se não consegue atingir um, vai atingir o outro. Para quê? Para tirar do sério? Porque eles sabem os nossos pontos fracos. Eles sabem aonde trabalhar para tirar a gente do equilíbrio, para que a gente pare de vigiar. Porque uma coisa, eu digo por mim, eu digo exatamente por mim. Eu tenho um autocontrole bem bom comigo. Agora, quando se trata dos meus filhos, das minhas filhas, daí eu já não tenho mais tanto. Então, quando eu estou muito bem, e eu sinto assim que tem uma energia ali querendo incomodar, vai aonde? Nos filhos. Por quê? Daí causa uma contenda ali entre as crianças, de repente a gente perde a paciência, perde o equilíbrio, sai da vibração ou baixa a vibração. Deixa eu só falar um negocinho. A gente tem que prestar atenção porque é daqui para o mundo espiritual. Não é o mundo espiritual para a gente. A gente que abre frequência para as outras energias que vêm para cá. Porque senão vai ficar aqui para o mundo espírito. Eu estou sendo essa educação para minha esposa porque o espírito me dizendo, não. Eu tenho vontade de fazer isso, aí sim eles vêm, você vai e tal. Porque senão, coitado, eles vão ser culpados de tudo também. Não, mas hoje eu estou focando nisso. É mais a gente que abre a frequência de querer fazer, né? Hoje eu estou focando nisso porque é o tema.
sabe? Não, sim, eu tô falando entrei que nesse tema. São frequências, Mas mas são- assim, daqui para lá. Não é de lá para cá. De lá para cá só aproveita a nossa frequência que nós abrimos. Igual você falou bem. Que deu, aqui, Nós né, temos que deu dois permissão. dois lobos dentro da gente. O mal e o bom. O que você alimentar, É o que vai vai sobressair. sobressair. Aí vai emanar. Aí não emanou, aí vem. Entendeu? É daqui para lá. Que daí entra na frequência, né? Isso aí. Aí eles conseguem nos ver. Quando a gente está numa frequência elevada, eles não conseguem nos enxergar. No momento que a gente deu permissão, baixou, Você só está emanando coisa boa, eles não te enxergam. não te A enxerga. partir do momento que você começou a emanar coisa ruim, eles te enxergam e vem. E vem. Bem certinho. E vem com força, vem com força. Eu lembrei, esses dias eu estava falando com o Gabriel, que eu lembrei que nós estudamos lá na vila ainda uma vez uma apostila, que na família, quando eles se aproximam por alguma vingança, né, na família, e por exemplo, se eu sou sempre tem um que é a base, a mais forte da casa, né? Pilar. E daí se você tá ali, eles chegam a ficar até igual aqueles cachorros perebentos lá, eles ficam ali do lado do portão, fica guardando oportunidade para quando você dá uma saída, eles entram e daí eles fazem a bagunça, porque daí a família, né, os filhos. Uhum. Você volta, eles saem de volta. Mas então, por que às vezes você pensa, meu Deus, eu saí e aconteceu tudo? Esse cronista, por quê? Porque daí eles não estão preparados e nem né, para não acontecer isso. E eu até falei com o Gabriel que tem hora assim que você sente bem certinho na família, quando vem uma energia para acontecer alguma coisa, assim, uma desavença, eu até saio ali, porque aquilo não é bom, nem você participar, né? Então vocês que uns conseguem sentir e outros não, né? Quando você entra na E frequência. são duas frases que é a máxima de tudo. Orar e vigiar e sem caridade nós avançamos. Se você levar isso na sua vida, conseguir, né, igual o mandamento, né, que serão 10, só tem um e não conseguimos fazer ainda. Se você conseguir fazer essas duas coisas, você está bem protegido. E às vezes aqueles que estão ali dentro da família, eles não têm culpa, porque eles estão naquele nível, eles entram e bagunçam, porque eles querem atingir a pessoa mais Que é a estrutura da casa. E daí eles querem derrubar. Então daí onde a coisa. Desanda. Por isso que a gente tem que ser forte, tem que ser fiel, tem que ser. Né? Senão... Orar e vigiar. Engraçado que geralmente os treinos acontecem na quarta, né? Pra cá, né? No caso da gente, né, que trabalha aqui, a gente fica muito mais visado na Parece que é o quarta-feira. dia que literalmente o capeta tenta, né? Bem certinho, mas é verdade. São coisas que acontecem quem está trabalhando na casa, as visitas que querem vir, chega na quarta-feira, aparece alguma coisa. Não Parece uma consegue. visita na casa na hora que eu estou saindo para mim. Parece um problema de saúde com uma criança, um filho. Né? Então, assim, são situações que a gente fica pensando assim, e não é de hoje. Eu não sei quem é os mais antigos, quem é os antigos que já estão mais tempo na casa, sabe? Isso sempre vai acontecer. Hoje vai ter um atendimento, pedir um atendimento. Aí a gente vem, se prepara, chega, mas cadê? Não vem. Não veio. Por quê? Acho que uma visita, alguma coisa. E isso são aberturas de energias que vêm, né? Elas não querem o teu bem, elas não querem que você melhore, porque se você não melhorar, ela não vai sair, ela não vai. Se você melhorar, ela vai ter que achar outra casa, outro corpo, outro irmão para estudar. Daí, se ela sabe que se você vem, você traz ela e aquilo é atendido. Elas são corridas. Ou é encapsulada, né? Ou precisa sair, porque nem sempre ela quer atendimento. Mas, de alguma forma, nos tratamentos a gente consegue tirar ela dali.
E ela não quer. Muitas Às vezes vezes. é outro, mas ele sempre. Porque assim, De uma forma a gente certa. fala, né? A caridade sempre vence, né? O amor sempre vence. Tudo aquilo que você faz com amor, que você faz com carinho, ele tem um sabor diferente. Né? Até um oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Deus abençoe. Então assim, a gente tem que ter essas virtudes assim. Ah, mas eu não gosto dessa pessoa, ela me deixa para baixo. Tudo bem, mas não é para Deus. Dê um bom dia, boa tarde, não precisa, vamos dizer assim, não precisa ficar do lado. Não te agrada que sai da Só boca. respeitar. Então assim, hoje eu estava vendo um negócio que ele estava assim, cuide do que tu fala, né? Cuide do que tu escuta. Porque nem tudo que você fala agrada e nem tudo que você escuta te faz bem. Então é interessante, né? Que eu estou falando, porque as energias, né? Que nós somos os para-raios, né? Como diz o Rosane, mais à frente da frequência. Dá permissão. Que foi o que aconteceu ontem. A palavra que eu falei Deu abertura. deu uma abertura para alguém chegar e se aproximar. Bem certinho. E qual que é a melhor proteção? A reforma íntima. Na questão 918, aqui do Livro dos Espíritos, ele fala assim: o maior escudo contra o mal é o cultivo de virtudes. Você acabou de falar das virtudes, né? O maior escudo contra o mal espiritual é o cultivo de virtudes. Virtudes como pensamentos elevados, prática do bem, perdão e humildade, amor incondicional. Coisas boas. Então, eu estou sempre falando aqui que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós pensamos, sentimos e agimos. Então, se algo acontece na nossa vida para nos desestabilizar, nos desequilibrar, nós temos a escolha de entrar naquela frequência ruim e criticar, brigar, xingar, ficar com raiva, ou nós temos a escolha de aceitar, perdoar, entender, entregar. Entregar para quem? Para Deus. Nem tudo está nas nossas mãos. Às vezes acontecem coisas que não cabe a nós fazer nada. Tem injustiças que caem sobre nós, que nós julgamos como injustiças, né? Tem coisas que acontecem que não cabe a nós tomar uma decisão ou agir ou resolver. Cabe a Deus, à espiritualidade. Porque no momento que a gente ora por aquela pessoa que nos fez mal e pede para Deus, tenha piedade, ou seja justo, ali nós estamos fazendo a nossa parte. Olha a diferença da vibração. Quando a gente pede para Deus abençoar aquela pessoa, por mais que a gente esteja assim, indignado, né, revoltado pelas atitudes dela, mas se a gente entra na raiva, na indignação, no julgamento, que é o que a gente mais faz, é julgar, a gente está numa vibração mais baixa. Se a gente ora e pede para que Deus cuide disso para mim, espiritualidade, cuide disso para mim, que eu possa ficar tranquilo, que eu possa ficar em paz e ficar nessa certeza de que o amor incondicional de Cristo vai fazer as coisas certas, ou enfim, Ele sempre faz, né? Ele sempre faz, em plano espiritual, sempre faz as coisas certas. Por mais que às vezes as coisas certas não sejam as coisas que nós queremos. Porque nem sempre aquilo que a gente quer é o certo para nós. E quando a gente confia, entende e aprende a ter mais resignação, quando os problemas aparecem, quando as coisas ruins acontecem, nós estamos nos blindando. Por quê? Manter a energia elevada nos tira de visão dos obsessores. Então, a maior proteção é a reforma íntima. Quando eu consigo olhar para mim, entender os meus pensamentos, os meus sentimentos, o que me desestabiliza, o que me tira do eixo, quando eu consigo enxergar isso e entender, eu consigo me proteger.
E quando eu me protejo de tudo isso que me tira do eixo, que baixa a minha vibração, eu consigo me manter mais protegido. Fácil? Não é, com certeza não, mas é o caminho. Quanto mais a gente entende, quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente quer, mais a gente consegue ter essa vida mais leve, mais equilibrada. Mágoa, raiva, inveja, orgulho são portas abertas à influência negativa. Um hábito muito poderoso também de proteção é o Evangelho no lar. Já falamos aqui também sobre o Evangelho. Na questão 625, fala assim: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar na terra. Então, quanto mais a gente estuda, entende os ensinamentos de Jesus, quanto mais a gente pede por ele, quanto mais a gente se aproxima dele, dos ensinamentos, da moral que ele nos passou, né, que ele veio nos ensinar, mais a gente consegue nos elevar, né? Quanto mais a gente consegue evoluir. E o Evangelho no lar, ele é o quê? É uma forma de estudo, né? É uma disciplina, uma, duas, 3 vezes por semana, né? Cada um com a sua rotina. Mas é uma vez, pelo menos uma vez na semana ali, uma vez na semana, todo dia, no mesmo horário, o quê? Orar, estudar, ler, seja o livro dos Espíritos, seja o livro Evangelho no Lar, seja a Bíblia, seja qualquer livro que vá trazer um ensinamento sobre a vida espiritual. Estudar, entender. Isso traz conhecimento e traz conexão com a espiritualidade. O Evangelho no Lar é uma prática semanal de conexão com Cristo e com os bons espíritos. Cria um campo vibratório de luz, afasta presenças inferiores e harmoniza o ambiente doméstico. Eu vi esses tempos atrás uma palestra espírita, ela falando que as casas que fazem Evangelho no Lar, elas têm uma luminosidade própria, ela tem uma proteção que expande, inclusive, para os seus vizinhos. Então, aquela casa que faz o Evangelho no Lar regularmente, ela tem uma proteção maior do que aquela que não faz. Outro cuidado que temos que ter é com o nosso ambiente físico. Ambientes guardam impressões espirituais. Mantém memória. As paredes mantêm memória, porque tudo é energia. Então, ela vai sugando, ela vai... É como se ficasse grudado. Todas as impressões, toda a energia. Por que quando a gente muda de casa é importante fazer uma limpeza? Uma limpeza física, claro, mas uma limpeza também espiritual. Para limpar toda a energia daquela família que foi embora, que ali morava. Então, para deixar tudo limpinho para a nova família que vai morar. E assim, a nossa casa também a gente precisa fazer limpezas. Principalmente aquela casa que tem muita contenda, que tem muita briga, que tem discussões. Frequentemente, precisa ser feita uma limpeza energética. Então, como manter o ar limpo energeticamente? Arejar, deixar o sol entrar, abrir a casa. Principalmente dia de calor, de sol, deixar a casa aberta, deixar entrar. Tem pessoas que trabalham o dia inteiro, mantém aquela casa, aquele quarto fechado o dia inteiro. Imagina o quanto condensa a energia negativa. Então, arejar, deixar o sol entrar. Fazer oração nos cômodos. Mas vão me achar louca sair rezando pela casa. Mas é essa casa que vai estar protegida. Fazer oração nos cômodos, cada cômodo. Fazer uma oração, pedir proteção, pedir que limpe, né? Que a espiritualidade de luz venha limpar cada cômodo daquela casa. Incensos, para quem gosta, né? Para quem gosta de incensos, os incensos também fazem defumação. Água fluidificada. A gente traz, né? Quando vem aqui no centro, é uma forma de fluidificar a água. Então, falta um pouco para acabar, preenche, aquela água vai estar sempre fluidificada, ela vai se multiplicando o fluido. Ou no Evangelho no Lar, quando faz o Evangelho no Lar, coloca ali a garrafa de água e pede para que a espiritualidade fluidifique aquela água. Aquela água também ela é fluidificada. Aquela água pode usar para tomar, para cozinhar.
para limpar o chão e vai sempre repondo. Água com sal grosso, água fluidificada com sal grosso. Aquela casa que é muito carregada, que tem muitas brigas, que às vezes não tem controle, ó, um copinho de sal grosso com um pouquinho de água nos 4 cantos da casa. Isso forma uma barreira de proteção também. E conforme for vendo necessidade, tem que ir trocando, uma vez por semana. Ou quando o sal ele cristaliza, que ele vai ficando, que muda a aparência, é hora de trocar. Música elevada. Deixar ali mantras, músicas espirituais, é uma forma também de limpar a casa. A gente não precisa nem estar prestando atenção naquele mantra. É só deixar rodando. Pode deixar de noite, pode deixar quando sai. Deixa aquele mantra ali rodando em casa, porque música, ela tem vibração. Como tudo é energia, músicas também são energia, tem vibração. Então, se a gente deixa um mantra rodando em casa, uma música espiritual, uma música elevada, ele vai trabalhar com a energia da casa. Vai mudar a frequência da energia da casa. Ah, uma vez no mês? Claro que não, né? Tem que ser frequentemente, eu não digo todos os dias, mas quanto mais possível. Eu deixava todo dia de noite. Todo dia de noite eu dormia com o mantra rodando. Todo dia de noite. Agora eu perdi esse hábito. Meu marido não dorme. Mas eu deixava o mantra todo dia de noite. Hoje eu coloco durante o dia. Deixo o mantra rodando. Ali, por mais que a gente não esteja prestando atenção, mas ele tem uma vibração mais elevada. É só colocar no YouTube. Mantras para elevação espiritual, mantras para elevação energética, que vai aparecer. Tem vários ali maravilhosos. E quem está novo também precisa, às vezes está nervoso, está precisando ou não consegue dormir, pede também no YouTube o passe, né? O pessoal calmante ou para o que você está precisando. Hoje em dia tem muita coisa que ajuda. Sabe? Verdade. Às vezes tem momentos que tu não está bem, eu canso de colocar, ouvir, procurar sobre aquela situação. E tem palestra, tem passes, e tudo ajuda a gente. Bem certinho. Organização e eliminação de objetos quebrados. Uma casa bagunçada representa vida bagunçada. Então, quanto mais a gente consegue manter a casa organizada, se desfazer daqueles objetos antigos que às vezes não tem mais nenhuma utilidade, se desfazer de tudo que está quebrado, às vezes a gente fica guardando ali copo, xícara quebrado, não presta. Também ele armazena energia negativa. Limpeza dos corpos sutis. O que são os corpos sutis? Nossos corpos. Nós temos o corpo espiritual. Assim como o corpo físico, temos o corpo astral, espiritual, né? O perispírito, o corpo astral. O perispírito é o laço entre o espírito e o corpo material. Então, cuidar do perispírito também é essencial para evitar contaminações espirituais. E para cuidar dos nossos corpos energéticos, a gente faz o quê? Banho de erva, ó, alecrim, arruda, manjericão, lavanda. Faz o chazinho, né? Ferve a água, coloca o chazinho, abafa, espera esfriar. Depois que tiver mais frio, joga no corpo. Toma o banho normal de higiene, banho normal. Terminou o banho, se limpou, joga aquele chá e deixa, se seca com aquele chá. Não lava. Não lava. Se seca do pescoço para baixo. Claro, verdade, bem lembrado, do pescoço para baixo. Joga aquele chá e deixa. Para alguns, para quem está sentindo energia carregada, sal grosso. Joga o sal grosso, pede para aquele sal grosso, pede para que a espiritualidade e luz limpe a tua energia, que aquele sal grosso ele sirva para limpar a tua energia, para descarregar a energia, tudo aquilo que está bloqueado, atrapalhando, tudo aquilo que é ruim para você, pede para aquele sal eliminar. Logo depois do sal grosso, o banho de ervas, sempre que fazer o banho de sal grosso, banho de ervas depois, porque o sal grosso ele tira, as ervas repõem, elas trazem, né, a energia vibracional daquela erva que for usada. Uso diário de água fluidificada, né? Beber. Orações sinceras. O que é uma oração sincera? É uma oração decorada? Não. Não quer dizer que toda oração decorada seja ruim. Não. Mas é aquela oração que você está presente. Você fazer uma oração decorada só por fazer, não vai te trazer benefício nenhum.
Agora, você fazer aquela oração decorada. O que eu digo? O que eu chamo de oração decorada? Pai Nosso, Ave Maria, são orações decoradas. Só que se a gente ora com fé, prestando atenção em cada palavra que a gente está falando, é poderosíssimo. Só que se a gente só pronuncia de uma forma automática, sem estar com a mente aqui, não adianta. Então, orações sinceras, conversar com Deus, conversar com a espiritualidade, desabafar, acreditar que aquele ser de luz está ali, está nos ouvindo e vai nos ajudar da melhor forma que for possível. Então, orações sinceras, meditação e respiração consciente, prestar atenção na respiração. Só isso. Quando fala em meditação, não é ficar ali em posição de Buda, sem pensamento. Não é isso, até porque ninguém consegue ficar sem pensar, né? A nossa mente, ela é pensante. Mas estar ali consciente, prestando atenção no pensamento que vem, deixando ele ir, prestando atenção na respiração. Inspirar pelo nariz, expirar pela boca. Essa respiração consciente, ela oxigena o nosso cérebro, ela nos conecta com a espiritualidade, ela faz a gente se acalmar. Ah, tá nervoso, tá irritado, tá estressado, tá sem paciência? 1 minutinho de respiração consciente. Vai no banheiro, tô no trabalho, não posso fazer nada. Vai no banheiro e respira. Eu tenho uma respiração quadrada, eu aprendi dessa forma. Respiração quadrada. Inspira em 4, contando até 4. Segura em 4. 1, 2, 3, 4. Solta em 4. 1, 2, 3, 4. E segura vazio. Expirou tudo. Segura. 1, 2, 3, 4. E vai fazendo esse ciclo. 1 minutinho. Já vai ver como vai baixar a frequência cardíaca, se acalmar. Ó, pressão tá muito alta? Esse exercício. E ele vai fazer o quê? Alinhar os nossos corpos. E claro, hábitos saudáveis, né? Mas quem já não sabe? Alimentação saudável, fruta, verdura, muita água. A água é a nossa melhor amiga, principalmente para limpeza, para tirar daqui de nós o que é ruim e nos trazer, porque ela é um condutor. Então, a água, ela é poderosa, tanto para o corpo quanto para o espírito. E para finalizar, o que alimentamos com os sentidos? Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Nossos sentidos são canais de entrada de energia. Cuidar do que assistimos, ouvimos, lemos e consumimos é essencial. Então, evitar conteúdos violentos e negativos. Selecionar o que inspira, eleva e conecta com o bem. O que está falando? O que quer dizer aqui? Nossos sentidos, né? Ouvir tudo que a gente ouve, cuidar com o que se ouve, cuidar com aquelas notícias sensacionalistas que às vezes te tira do eixo, que às vezes te deixa preocupado. Nossa, mas o mundo está perdido. Quanto mais notícias ruins a gente vai escutar, mais a gente vai achar que o mundo está perdido. Só que as notícias, as mídias, elas não mostram as coisas boas. E tem sim muita coisa boa acontecendo. A vibração do planeta, ela está sendo elevada. Por mais que esteja acontecendo muitas catástrofes, mas essas catástrofes, elas vêm para fazer uma limpeza energética no nosso planeta. Então, coisas boas estão acontecendo, assim como as coisas ruins sempre aconteceram. Então, a gente cuidar com o que a gente ouve, com o que a gente alimenta. As músicas, tem músicas aí que tem, meu Deus, palavras terríveis, né? Tem músicas que são muito ruins energeticamente e é só cuidar com o que está falando aquela letra. É só analisar. O que fala? Se só fala coisa ruim, eu estou me alimentando de coisa boa? Não. Se só fala de traição, aquelas músicas eu tenho pavor. Aquelas músicas sofrência, que só fala de traição. Ela está trazendo alguma coisa de bom para nós? Não. Qual que é a frequência que a gente está entrando? Porque, lembra, tudo é frequência. E frequência, ela pode trabalhar a energia, tanto a nossa quanto do ambiente. Então, se eu estou naquela frequência de filmes ruins, filme de pânico, de... como é que chama? Terroso. Isso, terror. Filme de terror. Músicas ruins. É isso que a gente está se alimentando. De coisas ruins. Então, aqui fala, cuida, né? A adrenalina também é bom para a saúde também. Mas daí com... Pode ser uma música funk, né? É, né?
cuidar com os nossos sentidos, porque eles são entrada de energia. Tudo que nós ouvimos, lemos e consumimos, tá? É essencial. Então, vigiai e orai. Vigiar tudo aquilo que está à nossa volta, tudo aquilo que a gente está se alimentando visualmente. Tudo que a gente se alimenta ouvindo, tudo que a gente se alimenta com a boca, tudo que a gente se alimenta com os pensamentos. Todo esse cuidado vai fazer o quê? A gente criar uma proteção espiritual, para que aqueles irmãos obsessores que estão ali de repente, que não estão para nos ajudar, para eles não conseguirem ter acesso a nós. E era isso, já passei um pouco do meu tempo.